Olá amigos, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista, e hoje nós vamos conversar sobre aquele mês que chegou, que é o mês de todos os homens verem a sua saúde, como está. Estamos falando do Novembro Azul. Sejam bem-vindos. É um mês colorido de azul para lembrar aos homens que eles precisam fazer os seus exames e ficar tudo em ordem para o ano que vem. Uma coisa interessante, esses meses coloridos que estimulam as pessoas a fazerem exames e se dedicarem um pouquinho à sua saúde. Como urologista, vamos falar sobre o Novembro Azul, que é um mês em que se falam das patologias da próstata, principalmente. Mas lembrando que os homens não têm só próstata. Então é um mês bom para fazer todos os exames, na verdade, né? Não ficar só na parte de próstata, mas ver a parte cardiológica, ver a parte vascular, a parte gástrica, enfim, ver o organismo como um todo. E também a parte da próstata. E estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre essa pequena glândula chamada próstata. Uma glândula que é responsável pela nossa existência. A próstata é um órgão que fica dentro da pelve masculina, e vocês vão ver nesse desenho aqui a sua localização. A próstata ela é responsável pela produção de mais ou menos uns 60 a 70% do líquido que sai durante a ejaculação. Uma boa parte desse líquido vem dessa pequena glândulazinha, que pesa algo em torno de 20 gramas. Esse é o tamanho normal dela. É uma glândula peculiar porque ela produz o líquido prostático, que se ajunta ao líquido que vem das vesículas seminais, o líquido seminal, e traz junto os espermatozoides que vêm dos testículos. Então é um caminho que faz dos testículos até atingir a próstata e conseguir ser eliminado durante a ejaculação. E como passa o material genético do homem por aí, ela é um órgão muito bloqueado, quer dizer, ela não permite a entrada de drogas, de substâncias tóxicas, inclusive medicamentos. Então algumas doenças às vezes ficam difíceis de tratar, porque ela não permite a passagem de substâncias através dela para atingir o seu núcleo. Muitas vezes os tratamentos acabam sendo mais prolongados por causa disso. Essa glândula ela é responsável pela produção dessa parte do sêmen, mas ela pode trazer algumas doenças. Na próstata a gente pode ter doenças que são benignas ou malignas. E os sintomas acabam sendo muito parecidos, porque ela envolve o canal da uretra. Então se vocês verem aqui, ela pode obstruir a passagem da urina. Então tanto doenças benignas quanto malignas podem dar sintomas semelhantes. E quais seriam esses sintomas? Por exemplo, o paciente vai ao banheiro para urinar e tem uma certa dificuldade para começar a micção. Demora para fazer xixi. Ele conta todos os azulejos da parede antes do jato começar a sair. Esse é um sintoma de doença prostática. Quando o jato está saindo, ele não tem aquele jato forte, aquele jato que vai longe. É um jato fraquinho, cai perto do pé dele, quase sem pressão. E muitas vezes o jato acaba cortando, acaba interrompendo. Então ele urina um pouquinho, para, acaba acontecendo isso. E aquele momento que ele termina de urinar, que ele sente que deveria ter esvaziado toda a bexiga, também não esvazia. Sente que tem um resíduo, que sobra alguma coisinha lá dentro e acaba indo no banheiro com mais frequência. Então ele urinou agora, dali a 15, 20 minutos, meia hora, quer fazer xixi de novo porque sente que não esvaziou tudo. Com isso, o paciente acaba indo no urinar várias vezes ao dia e pode trazer também sintomas de ardência, de queimação no canal da uretra, sentir que tem alguma coisinha no canal que fica incomodando. Outro sintoma de patologia prostática é levantar à noite. A noite é feita para dormir, então o ideal é que a gente durma a noite toda, né? Mas tem pacientes que às vezes ficam levantando 2, 3, 4 vezes, até mais. Isso torna a noite de sono bem cansativa, não descansa, não repousa. Cronicamente é uma coisa que acaba incomodando bastante. Lembrando que tudo isso daí acontece em pacientes com mais de 40 anos de idade, 45 anos de idade.
É aí que ele começa a gente a procurar patologias relacionadas à próstata. Pacientes mais jovens também podem ter sintomas desse tipo, mas aí não estão relacionados a doenças prostáticas mais graves, mas geralmente a prostatites, a inflamações da próstata que acabam sendo tratadas com antibiótico, com outros tipos de medicamento. Os pacientes com mais idade, a gente vai, a partir dos 40, 45 anos de idade, a gente vai pesquisar, né, se tem alguma doença prostática, e para isso a gente faz alguns exames. Exames importantes, que não podem faltar, é o exame do PSA, que é o exame de sangue, que lembrando que o PSA, essa sigla PSA, significa antígeno prostático específico, quer dizer, é uma proteína específica da próstata, mas ela não é câncer específico. Ela significa o quê? Que qualquer doença da próstata pode fazer subir o PSA. O câncer é uma delas. É que quando a gente vê um PSA alterado, a gente corre atrás do câncer porque é a doença mais perigosa, a doença que pode levar ao óbito. Então a gente acaba correndo atrás dessa doença quando pega um PSA elevado. Mas PSA elevado não é igual a câncer. Por favor, pensem, tenham isso em mente. Um outro exame importante para ser feito é o exame de ultrassom. O ultrassom é uma maneira da gente olhar lá dentro, sem precisar abrir o paciente, qual é o tamanho da próstata, se ela está aumentada de tamanho, se ela está pequena, enfim, se ela tem alguma protrusão para dentro da bexiga ou não, e se o paciente depois de urinar está esvaziando completamente a bexiga. E também ver algumas coisas que podem estar relacionadas à alteração da próstata, levando a alterações na via urinária. Por exemplo, o espessamento da bexiga, a bexiga fica mais grossa, fica tendo que fazer mais força para conseguir esvaziar, ou alterações até mesmo a nível renal. Então, mesmo doenças benignas da próstata, às vezes podem trazer problemas sérios, como por exemplo uma insuficiência renal. O pessoal pode perder o rim por causa de um problema prostático crônico. Esses exames são fundamentais. E junto deles, o toque retal. Tá? Porque, na verdade, um exame não exclui o outro. Você pode ter um PSA baixo, mas com um toque retal suspeito. E ter que investigar se o paciente não tem um câncer de próstata. Às vezes você pegou antes de ter uma alteração no exame do PSA. Assim como você pode ter um PSA mais elevado e um toque que não é suspeito, ele não mostra nada alterado. Então você pode pensar de maneira diferente. Outra coisa que pode acontecer, às vezes, são pequenos erros de medida. Então, às vezes você faz um ultrassom, ele mostra que tem uma próstata muito grande. Mas quando você vai fazer o exame de toque, você vê que não é tudo aquilo que está no ultrassom. Então, às vezes você fica mais tranquilo. Ou o contrário, às vezes ele fala que a próstata não é tão grande assim, mas na hora que você toca, você acha que ela é um pouco maior, mais compatível com os sintomas que o paciente está referindo. Então, na verdade, um exame não exclui o outro, eles se complementam. Por isso, todos os exames são importantes. Não dá para excluir um ou outro. Quando você está em acompanhamento com o mesmo médico, ele já te conhece, ele sabe que os exames estão ali daquele jeito, já fez o exame de toque, todo ano está sempre igual, até pode pular um exame de toque, eventualmente, não teria grandes problemas. Mas a gente sabe que aquela coisa está andando daquele jeito. Mas é sempre conveniente, de vez em quando, examinar o paciente para saber como está indo a coisa. Outras patologias que podem levar a problema prostático, por exemplo, é a prostatite crônica, que são dá sintomas na parte urinária, com desconforto, pode até levar a alteração do PSA e, na verdade, é uma doença que pode ser infecciosa ou até imunológica, mas não responde, não é responsável por uma doença grave, como, por exemplo, um câncer de próstata. Mas pode dar alterações no exame de ultrassom, no exame do PSA e às vezes até no toque mesmo. Mas quando você faz um tratamento com antibiótico, acaba melhorando e os níveis melhoram e a pessoa acaba melhorando clinicamente. Quando a gente diagnostica uma doença prostática, o tratamento vai depender muito do que é a doença. Então, por exemplo, se você tiver um problema prostático benigno, o seu médico terá condições de indicar algum tratamento, que pode ser desde um medicamento sintomático, quer dizer, um medicamento que vai, por exemplo, relaxar a musculatura lisa da próstata, permitindo que a urina saia mais facilmente, até, eventualmente, tratamentos cirúrgicos. Tudo isso vai depender de
vários fatores que são relacionados à patologia prostática, como por exemplo o tamanho dela, a quantidade de resíduos, se está trazendo alguma alteração para a via urinária superior ou não, se por exemplo já formou cálculo, pode ser uma complicação que pode aparecer da doença prostática, a formação de pedras dentro da bexiga, se está levando o paciente a ter quadros de infecção de urina ou não, que no homem não é uma coisa comum, é diferente da mulher. Então, infecção urinária em homem sempre chama atenção. São coisas que têm que ser investigadas. Então, o tratamento pode ser medicamentoso ou cirúrgico. E a cirurgia vai depender da experiência do cirurgião e do tamanho da próstata. Nos casos benignos, a gente tem basicamente duas cirurgias. Uma cirurgia em que a gente faz através do canal do pênis, vai lá por dentro, e vai fazer uma raspagem internamente. Tá? Isso pode ser feito de várias maneiras, pode ser feito com alça, porque é monopolar, bipolar, pode ser feito com laser, enfim, tem várias maneiras de fazer essa raspagem da parte interna da próstata. Imaginando uma mexerica, é como se a gente tirasse os gominhos de lá de dentro. Tá? Outro tratamento que pode ser feito é com uma cirurgia aberta. Se essa próstata for muito grande, muito volumosa, que você não consegue fazer uma ressecção completa, você pode abrir a barriga do paciente, abrir a bexiga e tirar esse miolo dela que está crescido. São cirurgias que depois da cirurgia a gente deixa o paciente com uma sonda, que vai ficar lavando a bexiga enquanto ele estiver internado, e quando tiver condições a sonda é retirada e o paciente vai ficar sem a sonda. Esses são basicamente os tratamentos para os problemas benignos de próstata. Quando o problema é maligno, que é um câncer, os tratamentos são diferentes. Vai depender do tipo de tumor, do tamanho, se tem metástase ou não, enfim, tem uma coisa que chama-se estadiamento. Quando a gente pega um tumor prostático, a gente vai fazer um estadiamento, que é para ver o quê? Se aquela doença está só dentro da próstata, se já está pegando alguma estrutura em volta dela, ou se já saiu dali e está pegando outros órgãos que acabam sendo à distância, tumores à distância. Para cada tipo de doença é um tipo de tratamento. Considerando que a doença seja localizada na próstata, a gente tem basicamente dois tratamentos. Um é a retirada completa dela, que é uma cirurgia aberta ou por via laparoscópica, em que a gente retira toda a próstata e a bexiga fica solta lá dentro e é emendada diretamente no canal da uretra. O paciente fica com uma sonda por uns dias e depois a sonda é retirada. Outro tratamento que pode ser feito quando o tumor é localizado é a radioterapia, onde o paciente vai ficar numa máquina que vai jogar alguns raios dentro da pelve e vai destruir o tumor através de radiação. Ambos os tratamentos dão uma chance de cura em torno de 90% a 94%. São tratamentos bons. Quando você faz uma cirurgia, se houver recidiva, pode ser feita uma radioterapia. Se fizer a radioterapia depois para fazer uma cirurgia, fica um pouco mais difícil. Pode ser feito, mas dá mais trabalho. O tumor de próstata, ele precisa do hormônio masculino para crescer, que é a testosterona. Então, quando o paciente estiver com um tumor que já não tem condições cirúrgicas ou foi recidivado, quer dizer, ele voltou a aparecer depois do tratamento, seja cirúrgico, seja por radioterapia, um tratamento que é feito é o bloqueio desse hormônio. Quando você bloqueia a testosterona, a tendência do tumor é murchar, diminuir de tamanho. Então a gente acaba fazendo esse tratamento como uma coisa adjuvante em pacientes que já passaram por um procedimento primário ou naqueles pacientes e que voltou, ou naqueles pacientes em que a doença é mais avançada, que já não adianta mais fazer cirurgia ou radioterapia porque o tumor já saiu dali e está atingindo outros órgãos, outros locais. Nesse caso, o bloqueio hormonal pode ser feito através de medicamentos ou com a retirada dos testículos, que é onde é produzido a testosterona. Então, como qualquer doença, o tratamento precoce é a coisa melhor a ser feita. Por isso, a gente indica nesse mês de Novembro Azul a lembrança a todos para fazerem seus exames, para fazer o acompanhamento, para fazer o controle. Não é que você não vai ter a doença. O dedinho do médico não é mágico, não é porque a gente fez um exame de toque que o paciente não vai ter doença. A ideia é pegar a doença no momento mais precoce possível, quando ela é passível de tratamento, onde a gente consegue dar um tratamento com melhores resultados.
Se você deixar a doença, não for vê-lo, pode ser que ela cresça e aí não dê mais o tratamento de uma forma curativa. Então, mais do que a palavra prevenção, eu acho que o ideal seria a gente falar em vigilância ativa. É o que a gente faz, é uma vigilância ativa do paciente. Todos os pacientes são sempre vistos. Isso é uma coisa que também leva o paciente às vezes a ficar meio chateado quando descobre a doença, porque fala, puxa vida, eu faço meus exames todos os anos, por que eu tive a doença? Justamente por isso, para você fazer os exames todos os anos e quando você tiver a doença a gente pegar naquele momento inicial, que é o momento que a gente sabe que a chance de cura é a maior. Não é que você não vai ter a doença, mas é que se você tiver, a gente vai conseguir resolver da melhor maneira possível. Espero com isso ter tirado algumas dúvidas aí de vocês sobre a parte de próstata e que tenham um grande Novembro Azul para todos nós, com boas coisas vindo por aí. Um abraço a todos e se inscrevam no meu canal.